plenamente suficiente e totalmente compartilhável. Êxodo capítulo 12, versículos 3 e 4. Diferente da ênfase que se tem dado a outros símbolos no período da Páscoa nestes últimos anos, o verdadeiro e mais perfeito símbolo pascual é e sempre será o Cordeiro. Pois desde que a Páscoa foi instituída, não vemos presente na história outro símbolo que consiga substituí-la. Na antiga aliança de Deus com os homens e principalmente com o seu povo, aprendemos por meio da passagem bíblica de Êxodo capítulo 12, que para a realização e celebração da Páscoa, o Cordeiro era o principal elemento. A instrução dada aos filhos de Israel é que deveriam escolher um cordeiro, macho, de 1 ano e sem defeitos. A escolha e preparação do cordeiro se daria 4 dias antes da Páscoa. E quando chegasse o grande dia desta tão importante celebração, no crepúsculo da tarde o cordeiro deveria ser sacrificado. E seu sangue deveria ser aspergido nas ombreiras e na vega das portas, servindo assim de um sinal para o grande livramento. Depois de morto o cordeiro e aspergido o sangue, ao chegar a noite o mesmo deveria ser assado no fogo para servir assim de refeição, que deveria ser acompanhada de pães sem fermento e ervas amargas. No versículo 11, Deus encerra dizendo a Moisés: esta é a Páscoa do Senhor. Ao observarmos os versículos 3 e 4 do capítulo 12 do livro de Êxodo, aprendemos de forma implícita que a ordem de Deus aos filhos de Israel é que para as grandes famílias um único cordeiro seria suficiente. Ao escolherem o cordeiro, deveriam selecionar aquele por meio do qual todos seriam satisfeitos. Um outro detalhe também que fica muito claro é que se porventura após a escolha do cordeiro fosse percebido que ele era grande demais para determinada família, então esta deveria procurar um vizinho, uma outra família, uma família próxima, e juntos compartilharem de um único cordeiro. Antes de fazer uma aplicação dos versículos 3 e 4, vale ressaltar que para nós, os cristãos, nós os que acreditamos na palavra de Deus, nos é dada a revelação que a figura do Cordeiro no livro do Êxodo apontava para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As escrituras neotestamentárias nos confirmam esta verdade. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, está escrito que ele é chamado pelo profeta João Batista de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na primeira missiva do apóstolo Pedro, Cristo é apresentado como o Cordeiro imaculado e incontaminado, cujo sangue nos trouxe o resgate da vã maneira de viver. Pedro reforça ainda que este Cordeiro fora conhecido antes da fundação do mundo, mas que só foi manifestado nos últimos dias por amor de todos nós. Ainda falando sobre Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, o apóstolo São Paulo ensina à igreja de Corinto, no capítulo 5, versículos 7 e 8 de sua primeira carta, que agora Cristo é a nossa Páscoa. E para isso é que ele foi sacrificado, morto por todos nós. E sua morte deve ser celebrada com sinceridade e verdade, sabendo que sem este tão perfeito sacrifício, não poderíamos ter o perdão dos pecados e a garantia da nossa salvação. E por fim, no livro do Apocalipse, capítulo 5, dos versículos 6 a 12, está registrado que João teve o privilégio de contemplar no meio do trono de Deus um cordeiro havendo sido morto. Ou seja, um cordeiro que trazia consigo as marcas do seu sacrifício, que conduziu ele à morte. Assim disse o profeta: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, versículo 7. Com estas claras e irrefutáveis provas de que Cristo é a nossa Páscoa,
por ser ele também o Cordeiro perfeito sacrificado por nós quando morreu na cruz erguida sobre o Calvário, poderíamos exaurir várias lições. No entanto, como já falei, quero aqui nesta reflexão dar ênfase à revelação bíblica que está implícita nos versículos 3 e 4, extraindo deles a seguinte declaração: assim como para os israelitas, o princípio espiritual para nós os cristãos é o mesmo. No Cordeiro de Deus não há falta, ele é suficiente. Assim como também não existe nele exclusivismo. Podemos, precisamos e devemos compartilhá-lo. O Cordeiro é plenamente suficiente e totalmente compartilhável. Ao dizer que Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, nos é plenamente suficiente, me refiro ao fato de que não precisamos de complementos, nem de mediadores. Não precisamos de outros caminhos, nem de outros deuses. Vamos às provas de sua suficiência? O Salmo 23 diz que ele é nosso pastor e com ele não teremos falta. No Salmo 34, verso 10, está escrito que para aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Em Atos, capítulo 4, versículo 12, o doutor Lucas escreveu: porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Paulo ensina a Timóteo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E de acordo com João, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 20, Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E voltando ao capítulo 5 do livro do Apocalipse, na visão do Cordeiro diante do trono, João viu e ouviu as seguintes declarações: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e era o número deles de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, e ele é digno de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Não há sombra de dúvidas que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é plenamente suficiente para nos perdoar, para nos libertar, para nos livrar, para nos transformar, para nos salvar e para sustentar as nossas vidas. Mas, além de ser suficiente, à semelhança do Cordeiro Pascual do Êxodo, Cristo, o Cordeiro de Deus, é também compartilhável. Ele não é exclusividade de nenhum povo, de nenhum ministério, de nenhuma denominação. Ele não é um cordeiro para uma única família. Todas as famílias podem ter a bênção e a salvação que vem do Cordeiro de Deus. É por isso que o próprio Cristo ordenou ao seu povo: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Também Cristo ordenou, o Cordeiro de Deus nos orientou dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e os que crerem e forem batizados serão salvos, os que não crerem serão condenados. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, sentia-se devedor, e sua dívida consistia em apresentar o Cristo, o Cordeiro de Deus, aos gregos, aos bárbaros e a todos os que estão em ignorância, ou seja, os que têm falta de conhecimento da verdade. Os que foram alcançados pelo Cordeiro e pelo seu sangue libertados, foram feitos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, para cumprirem a nobre tarefa de anunciar as virtudes do Cordeiro que o chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Com esta reflexão, temos a oportunidade de compreender que a Páscoa não é algo que esteja limitado à compra de chocolates e nem mesmo à figura de um dócil coelhinho. A Páscoa é uma das portas para que todos nós possamos acreditar em um futuro muito melhor do que o que nós estamos vivendo nestes últimos 2 anos. A Páscoa é também a garantia de que o que Cristo fez por nós é suficiente. Tudo o que precisamos para dar sentido à vida presente está nele, e nele temos a garantia da vida por vir. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é suficiente para nos dar vida e vida eterna. E nós, os salvos por meio da fé no Cordeiro de Deus, não poderíamos deixar de, nesta data, em tempos tão difíceis, compartilhar com familiares, vizinhos, amigos e principalmente com aquelas pessoas que agora estão desoladas e sem esperança, o livramento e a garantia de salvação que são obtidos pela fé, a fé no Cordeiro de Deus, digno de receber a honra, a glória, o louvor e a exaltação, não só no período da Páscoa, mas para todo sempre, pois o Cordeiro de Deus continua sendo plenamente suficiente e totalmente compartilhável. Que Deus te abençoe, feliz Páscoa, um abraço, fiquem todos na paz do Senhor.